Boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu estou de volta para falar com vocês sobre alienação parental e o contraponto da lei. E gostaria de falar com vocês hoje sobre um assunto muito importante e que vocês poderão até, num primeiro momento, estranhar o que nós vamos falar. Eu quero falar sobre a relação que existe entre a alienação parental e o nazismo. Eu estou pela primeira vez em 2019, dei aí uma trégua para que nós pudéssemos descansar um pouquinho sobre esse assunto. E mais uma vez eu convido o coração e a mente dos senhores para refletirmos sobre este tema, a alienação parental e o nazismo. A pergunta que devem estar fazendo certamente é: qual a relação entre a alienação parental e o nazismo? É o que veremos a seguir. Quero trazer à lembrança de vocês quem são as estrelas negras que conceberam a SAP. A perversão sexual que carrega a síndrome da alienação parental, teoria, como já dissemos, criada por Richard Alan Gardner, teve o seu início com Alfred Charles Kinsey, entre outros, dos quais a história dá conta. Apenas para nos situarmos no tempo, vamos rememorar algumas datas. Alfred Charles Kinsey nasceu em 23 de junho de 1894, tendo falecido em 25 de agosto de 1956. Era um biólogo que se meteu a ser psiquiatra. A outra personagem de destaque é Richard Alan Gardner, que nasceu em 28 de abril de 1931 e acabou por suicidar-se em 25 de maio de 2003. Era tido como um psiquiatra ou se intitulava como tal. Tanto Kinsey como Gardner são contemporâneos da Segunda Grande Guerra Mundial, que teve início em 1º de setembro de 1939 e terminou em 2 de setembro de 1945. Gardner baseou suas pesquisas, e muitas delas foram feitas em conjunto com Kinsey, e eles pagavam para um soldado alemão no campo de concentração de Auschwitz. Esse alemão estuprou muitas crianças, meninos e meninas, de 2 meses a 12 anos ou pouco mais, fazendo experimentos quanto à reação dessas crianças durante um estupro, fazendo a seguir relatórios e encaminhando-os a Kinsey. Portanto, como já falamos em outras oportunidades, as experiências de Kinsey e Gardner eram feitas com mulheres judias nos campos de concentração, eram feitas com prostitutas e, mais acentuadamente, com pais que estrupavam suas filhas e filhos a troco de poupudas recompensas em dinheiro. Mas por que estou citando essas informações? O faço porque guardam uma estreita relação com o que os pais estão fazendo hoje contra seus filhos e filhas
acobertados por uma mísera lei de número 12.318 de 2010, conhecida como a Lei da Alienação Parental. Em face dessa lei, quando o casal se separa e a notícia de abuso sexual por parte de um dos genitores, na sua maioria pelos pais, o juiz que preside o processo ou a ação determina a inversão da guarda. Essa inversão da guarda ou guarda compartilhada é tudo que um genitor quer, pois a criança é para ele uma coisa, um objeto que lhe rende uma fortuna. Estamos assistindo, a partir de 2017, operações da Polícia Federal chamada Gols da Infância, em que centenas de pedófilos estão sendo presos por postarem e portarem fotografias e vídeos pornográficos de crianças. A grande parte desses vídeos são produzidos pelo próprio genitor, que encontra aí uma fonte de renda acobertada pela rede mundial de pedofilia, que postam no Deep Web. Há alguns dias atrás, estamos hoje no dia 2 de 4 de 2019, o repórter Francisco Cabrini, do SBT, fez uma reportagem em que um desses intermediadores pagam para um pai de R$10.000 a R$20.000 para que esse pai faça um vídeo fazendo sexo com seu filho ou sua filha de 5 a 7 anos. Aí chegamos ao ponto central da nossa reflexão. Segundo alguns estudos, temos hoje mais de 2.000 crianças e outras pesquisas informam serem mais de 5.000 crianças que estão com mandado de busca e apreensão em processos de alienação parental, em que o juiz determinou a inversão da guarda, porque a mãe denunciou à polícia o que está ocorrendo com seu filho ou filhas. Muitos mandados já foram cumpridos, mas temos uma infinidade de outros que ainda não foram, isto porque as mães, na defesa de seus filhos, mudaram de domicílio. Tem mães que já mudaram de domicílio por mais de 20 cidades e já há mais de 2 anos. Tudo isto para não entregar seu filho ou sua filha ao pai abusador. Não tenho como entrar na Deep Web, e mesmo que pudesse, eu não o faria. Mas quem entrou na Deep Web traz a informação de que viu o seu filho lá postado em vídeos de pornografia. A pergunta que faço é a seguinte: até quando isto será suportado? Os juízes, se tomarem conhecimento do que está acontecendo e continuarem dando inversão de guarda em processos que se tem notícias de abuso sexual, estão sendo coniventes com esta prática. Não só podem, como devem contrariar a lei, pois a lei que determina a inversão da guarda, pondo uma criança à mercê de ser usada como moeda de troca, deve ser enfrentada e deve ser desrespeitada. As mães que se propõem a proteger seus filhos
se compara igualmente às mães que, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, na perseguição aos judeus, fugiram, se esconderam, passaram fome, aguentaram o quanto puderam e o quanto não puderam, mas não entregaram seus filhos para serem vítimas do Holocausto. Tenho comigo um livro, O Diário de Anne Frank. Esta obra eu já devo ter lido umas 4 vezes. Para quem não conhece o Diário de Anne Frank, e eu recomendo aqui que leia, ele foi escrito e ele narra o que aconteceu na vida de uma criança, de uma menina, Anne Frank, que estava naquele tempo com 12 anos de idade. Foi escrito no período de 12 de junho de 1942 a 1º de agosto de 1944, portanto, bem mesmo durante a Segunda Guerra Mundial. Narra esta menina o que passaram durante os 2 anos que permaneceram no esconderijo. Anne Frank nasceu na Alemanha, tendo se mudado para a Holanda, fugindo do imperador Hitler. Ela, sua irmã, sua mãe Edith e seu pai Otto Frank mudaram para a Holanda, entendendo que lá estariam livres do nazismo. Porém, quando Hitler invadiu a Holanda, o pai de Anne Frank, o Sr. Otto Frank, sabia muito bem o que os alemães faziam ou fizeram com as mulheres. Fez o que centenas de mães estão fazendo. O Sr. Otto fez o que centenas de mães estão fazendo hoje no Brasil. Se escondeu no sótão do prédio no qual tinha a sua indústria, e lá no sótão, Otto, sua família, sua esposa Edith, suas filhas Margot e Anne, e mais 4 amigos, Peter, Fritz, Hermann e August, e lá ficaram por um período de 2 anos. Comiam o que um amigo que estava livre lhes trazia. Um dia comiam só batatas, outro dia comiam só morangos, outro dia comiam qualquer um outro alimento que encontravam de resto nas feiras e nos mercados. Eles não podiam deixar o esconderijo para fazer compras e nem mais tinham dinheiro para fazê-lo. Então esse amigo o socorria com o resto daquilo que encontrava. A partir de 12 de junho de 1942, com a idade de 12 anos, Anne Frank começou a registrar como era a sua vida e daqueles que com ela estavam no sótão, escondidas para não serem pegas pelos alemães. Essa narrativa foi até 1º de agosto de 1944, 6 dias antes de ser ela encontrada pelos alemães por delação de alguém que não sabem quem seja. Dessa forma, Anne Frank, Margot, a Edith, Sr. Otto e mais as outras 4 pessoas que lá estavam escondidas no sótão, em 7 de agosto de 1944, foram presos. Foram levados inicialmente para o campo de concentração em Auschwitz, na Polônia.
De lá, pegaram a Anne Frank e a Margot e as levaram para o campo de concentração de Belsen ou Bergen, em Hannover, a noroeste da Alemanha. 3 meses antes de completar 16 anos, Anne Frank morreu de tifo. Tifo, que era uma doença, uma epidemia que deu naquele campo de concentração e que as autoridades nenhum interesse tinha de debelar, pois queriam ver os judeus mortos. Todos os seus familiares foram mortos, restando unicamente com vida o seu pai, Otto Frank. Ele sobreviveu ao Holocausto, vindo a falecer em 1980. Otto, ao sair do campo de concentração, passou pela Holanda, no lugar aonde ele esteve escondido. E lá ele recebeu de uma amiga da família que reuniu as folhas que formavam o diário de Anne Frank e o entregou. E ele decidiu publicar, resultando no best-seller O Diário de Anne Frank. A semelhança entre Holocausto e alienação está em muitos pontos, mas muito mais chocante é o desejo de um pai ou uma mãe fazer de tudo para que seu filho não padeça tamanha dor. Não vos comove isso? A mãe que se propõe a proteger seu filho ou sua filha, além de já estarem sugadas financeiramente, gastando todo o seu dinheiro com advogados impiedosos, exploradores, que nada fazem para defendê-las no processo de alienação, sofrerão tudo o que sofreram os pais e mães de Anne Frank no esconderijo. Aguentaram e hoje aguentam essas mães o quanto podem, mas não retrocedem, não entregam seus filhos ou filhas aos pais abusadores. Quando perguntado por uma mãe o que deve fazer quando há um mandado de busca e apreensão de seu filho ou de sua filha determinado por um juiz, o posicionamento que nós temos adotado é sempre o mesmo. Não entregue o seu filho, não entregue a sua filha ao abusador. Resistam o quanto puderem, até que um dia nossas autoridades acordem dessa sonolência, dessa letargia e revoguem a Lei 12.318/2010. Não podemos e nem devemos nos submeter a uma lei injusta. Terminando, eu quero deixar aqui registrado para vocês a máxima de um escritor e advogado uruguaio, Dr. Eduardo João Couturi, que assim ele escreve: teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. É o que eu tinha a considerar com vocês. Muito obrigado e até a próxima vez, querendo Deus.